Você provavelmente já ouviu falar do Hospital Colônia de Barbacena. O lugar que ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro, depois que vieram à tona as condições terríveis em que milhares de pessoas viveram e morreram ali. Cru e feijão sem sal, e mais atrás vem um macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. E mais atrás vem umas funcionárias, que são as putas mais hoje. Só que existe uma parte da história que pouca gente conhece. O que será que realmente aconteceu com aquele lugar depois que tudo foi descoberto? Por que será que o hospital não fechou logo depois das denúncias? Na verdade, foi necessário muito tempo para que essa história chegasse ao fim. E esse fim só chegou agora, em 2026. Fala pessoal, eu sou a Carol Santos e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da história do Hospital Colônia. O Hospital Colônia ele foi fundado em 1903 em Barbacena, aqui em Minas. E com o passar dos anos, ele foi recebendo milhares de pessoas. E aqui existe uma coisa importante. Nem todo mundo que foi parar ali tinha transtorno mental. Entre os internos, tinham pessoas pobres, pessoas abandonadas pela família, pessoas consideradas inconvenientes pela sociedade e até pessoas que simplesmente não tinham para onde ir. E dentro do hospital, as condições eram terríveis. Faltava comida, faltava higiene, faltava atendimento adequado. Muita gente passava frio e dormia em condições completamente desumanas. As pessoas viviam amontoadas e muitas das vezes até sem suas vestimentas. Vários pacientes eram submetidos com tratamento de choque e procedimentos completamente agressivos. E era uma época que praticamente não havia controle sobre esse tipo de tratamento. As pessoas entravam naquele lugar e simplesmente deixavam de existir para o mundo. E simplesmente perdiam seus nomes, seus vínculos, seus pertences. Há relatos de pessoas que morreram dentro do hospital depois de anos vivendo naquela realidade. E é esquisito imaginar, mas isso realmente aconteceu. Muitas daquelas pessoas não estavam ali porque precisavam ser esquecidas. Elas foram esquecidas porque estavam ali. E estima-se que cerca de 60 mil pessoas tenham morrido no Colônia ao longo das décadas. E por muito tempo isso tudo aconteceu praticamente escondido. Em 79, o psiquiatra italiano Franco Basaglia visitou o Hospital Colônia. Ele já era conhecido internacionalmente por defender uma mudança radical na forma de como as pessoas com sofrimento mental eram tratadas. E o que ele viu em Barbacena chamou a atenção para uma realidade que precisava ser exposta. E a partir daquele período, denúncias e reportagens começaram a mostrar ao Brasil o que acontecia dentro dos manicômios. E Barbacena virou um dos grandes símbolos dessa luta. Mas o hospital ainda não fechou. A mudança aconteceu nos anos seguintes e os pacientes começaram a ser retirados daquele modelo de internação. Alguns voltaram para suas famílias e outros foram encaminhados para novas formas de moradia e tratamento. Mas acontece que muitas daquelas pessoas já não tinham mais ninguém esperando por eles. Uma pessoa pode ter passado décadas dentro daquele lugar, e quando finalmente surgiu a possibilidade de sair, talvez ela já não tivesse família, casa ou qualquer referência fora do hospital. Por isso, simplesmente abrir os portões e mandar todo mundo embora não resolveria o problema. Era preciso criar outro lugar para essas pessoas viverem. E enquanto isso, o Brasil passava por uma grande mudança na forma de enxergar a saúde mental. A chamada reforma psiquiátrica começou a ganhar força principalmente a partir dos anos 80. E em 2001 veio a Lei 10.216, que estabeleceu direitos para as pessoas com transtornos mentais e fortaleceu o modelo de tratamento fora de grandes manicômios. A ideia era simples: a pessoa precisava ser tratada como pessoa e não simplesmente isolada da sociedade. E Barbacena passou por esse processo lentamente. O Hospital Colônia ele deixou de funcionar como aquele enorme manicômio que existia décadas antes. Mas alguns pacientes continuaram vivendo no complexo e foi somente agora, em 2026, que essa história chegou ao fim.
Em maio de 2026, os últimos 14 pacientes que ainda viviam no antigo Hospital Colônia foram retirados do local. Eles foram transferidos para moradias terapêuticas na região de Barbacena, e com isso o antigo hospital foi finalmente fechado, depois de mais de um século da sua criação. Hoje o Hospital Colônia já não funciona como funcionava no passado, e todos os pacientes já saíram daquele local, mas a história ficou. E é muito estranho pensar que aquele lugar que recebeu milhares de pessoas ficou marcado por uma das histórias mais tristes da psiquiatria brasileira. E para as pessoas que sobreviveram àquele período, esse fechamento representa uma espécie de reparação histórica. E é claro que isso não apaga o que aconteceu, mas encerra uma parte daquela história terrível. O prédio e a memória do Colônia foram extintos, e uma das formas encontradas para preservar essa história foi o Museu da Loucura, criado em 1996. O museu reúne objetos, documentos, fotografias e outros registros relacionados à história do hospital e da psiquiatria. Eu acho que talvez seja justamente isso que Barbacena continua sendo lembrada não somente por essa história de horror, mas também como um lembrete do que pode acontecer quando a sociedade simplesmente decide se afastar de certas pessoas e não enxergá-las como seres humanos. E talvez essa seja uma das partes mais importantes, porque hoje você pode olhar para uma fotografia daquele lugar e saber que aquilo não é uma história inventada. As pessoas realmente estiveram ali, aquelas pessoas realmente passaram por aquilo, e milhares realmente morreram. E a pergunta que fica é: será que o Brasil realmente aprendeu com o que aconteceu lá em Barbacena? Comenta aqui. E se você gosta de histórias reais, mistérios, acontecimentos, lendas, terror, já se inscreva no canal, que aqui a gente ainda vai reabrir muita história que ficou perdida com o tempo.